Olá, estamos de volta com a leitura da Bhagavad Gita, Karma Yoga, Ação e Consciência de Krishna. Vamos hoje ao verso 3. Estamos no capítulo 5 e começamos o capítulo 5 e hoje vamos ao verso 3. Então, aqui na introdução, Karma Yoga, Ação e Consciência de Krishna. Então, como é que podemos fazer uma introdução de acordo com esse pensamento voltado para a ação em consciência de Deus? A palavra Krishna, na filosofia da Bhakti Yoga, Yoga da Devoção, significa o todo atrativo e o todo atraente. Quem mais, senão Deus, poderia ser o todo atrativo e o todo atraente? Então, a gente precisa, nós seres humanos, almas, primeiramente entender que nós não somos esse corpo, nós somos a Aham Brahmasmi. Eu sou uma alma eterna, cheia de conhecimento e bem-aventurança, e estou, nesse momento, acoplada a um corpo material, vivendo no planeta Terra, e buscando a minha elevação espiritual da minha consciência, a expansão da minha consciência. Quanto mais eu me elevo, quanto mais eu me expando, quanto mais eu entendo, quanto mais eu busco sabedoria, quanto mais eu estou em companhia de pessoas que também pensam, sentem e agem da mesma forma, mais eu vou estar entregando as minhas atividades materiais em consciência de Deus, em consciência de Krishna, o todo atrativo, todo atraente. E para que a gente tem, por que e para que a gente tem que entregar as nossas ações materiais a Deus? Porque a Ele pertence as ações materiais, as ações espirituais, as ações onde nós utilizamos a nossa inteligência. E muitas vezes a gente acha que a nossa inteligência é fruto da nossa inteligência humana, da nossa inteligência material, da nossa inteligência condicionada a este corpo. E isso é uma ilusão, porque nada nesse mundo material pertence a nós. Tudo pertence a Deus, tudo foi criado por Deus. Eu crio ou co-crio juntamente com Deus, então eu co-crio juntamente com Krishna. Eu co-crio juntamente com todas as expansões plenárias de Deus. Deus se expande em várias porções plenárias infinitas e divinas, transcendentais. E eu, como alma pequenina, eu sirvo a Deus. E aí, nesse momento, eu preciso colocar a ação em consciência de Deus, para que minhas atividades materiais elas sejam purificadas e abençoadas do karma, do falso eu. Karma, resultado das minhas ações passadas. Então, eu hoje passo pelo que passo porque eu estou colhendo o que eu plantei. A colheita, a semeadura é livre e a colheita é obrigatória, como já disse Jesus. Então, não existe nada nem ninguém que esteja passando pelo que está passando erroneamente. Está tudo certo, está tudo dentro dos conformes daquilo que precisamos exercer dentro desse processo de Bhakti Yoga, esse processo de amor, devoção e gratidão em consciência de Deus, em consciência de Krishna. Verso 4, para começar, vou fazer minhas reverências. Om Agyana Timiranda Sya, Agyana Janasa Lakaya, Chakshu Militayena Tasmai Shri Guruvena Maha. Tradução do mantra, da introdução. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, este mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual, eu presto minhas humildes e respeitosas reverências a Deus, que é o meu Guru Deva, é o mestre dos mestres, é o maior professor de tudo e de todos. E eu presto minhas reverências a Srila Prabhupada, que traduziu a Bhagavad Gita como ele é, traduziu outras escrituras sagradas autorizadas, e aí foi distribuído em várias línguas para vários países, inclusive português do Brasil.
Verso 4, aliás, verso 3, vamos lá. Aquele que não odeia e nem deseja os frutos de suas atividades é conhecido por estar sempre renunciado. Tal pessoa, livre de todas as dualidades, supera facilmente o cativeiro material e é inteiramente liberta ao Arjuna de braços poderosos. Então aqui, a Suprema Personalidade de Deus, ele fala que aquele que não odeia nem deseja os frutos de suas atividades, ou seja, a gente muitas vezes a gente trabalha num trabalho a gente não gosta. A gente trabalha pelo salário que a gente recebe, a gente trabalha pelo status que a gente tem. E aí nesse movimento de não gostar do nosso trabalho, a gente vai com certeza, aqui tem não odeia, ou seja, não vai gostar, vai ficar se lamuriando, né? E também não deseja os frutos do trabalho. O que é os frutos do trabalho? O que você consegue de resultados no seu trabalho. Seus resultados, dos seus frutos do seu trabalho material não lhe pertencem, pertencem a Deus. E aí está sempre renunciando. Renunciando para quem? Em consciência de Krishna. Ação em consciência de Krishna. Toda e qualquer ação em consciência de Krishna. Livrando-se das dualidades. Eu gosto, eu não gosto. Eu amo, eu odeio. Ah, hoje é maravilhoso. Ah, hoje está péssimo. São dualidades. Aqui nesse mundo material a gente vive em dualidades, nos polos das dualidades. E assim, quando a gente supera essas dualidades, a gente vê que isso pertence ao mundo material e que a alma não tem nada a ver com essas dualidades, e sim o corpo material e as atividades fruitivas materiais, nós vamos ficar livres, Krishna diz, superar facilmente o cativeiro material, o enredamento, onde estamos presos nessa matéria. E assim a gente, quando se liberta dessas dualidades, a gente realmente vai viver outro tipo de consciência, vai expandir nossa consciência, viver ter outro tipo de comportamento. Significado de Srila Prabhupada, salve Srila Prabhupada. Quem está em plena consciência de Krishna é sempre renunciado, porque não sente ódio nem desejo pelos resultados de suas ações, foi o que eu acabei de falar. Esse renunciante, dedicado ao transcendental serviço amoroso ao Senhor, está plenamente qualificado em conhecimento, porque conhece sua posição constitucional em sua relação com Krishna. Qual é a minha posição constitucional em relação a Deus, a Krishna? Eu sou uma alma infinitesimal e estou aqui à disposição de Deus. E aí, quanto mais eu me dedico, quanto mais eu me qualifico em conhecimento, mais eu vou entendendo que eu não devo me apegar nem me atrelar a nada material. Ele sabe muito bem que Deus é o todo e que ele é a parte integrante de Deus. Quem é a parte integrante de Deus? A alma infinitesimal. E quem é o todo? O Supremo, o Criador, a causa de todas as causas. Tal conhecimento é perfeito porque é correto qualitativa e quantitativamente, ou seja, a gente tem qualidades parecidas com Deus em quantidade diferente. O conceito de unidade com Deus, com Krishna, é incorreto porque a parte não pode ser igual ao todo. Jamais nós podemos ser iguais a Deus. Nós podemos nos esforçar em dedicação, em união, em conexão, em comunicação, em conhecimento com Deus. E aí a gente pode cultivar as qualidades divinas, porque Deus ama um coração puro. E um coração onde está impuro, cheio de controvérsias, cheio de dilemas, cheio de doenças emocionais, a mente desequilibrada. Como é que a gente pode estar em união com Deus nesse processo? O conhecimento de que se é igual em qualidade, porém diferente em quantidade, é o conhecimento transcendental correto, que leva a pessoa a tornar-se completa em si mesma, quando a gente entende que a gente apenas tem qualidades e não quantidade. Mas muitas vezes a gente aqui na Terra, a gente quer ser Deus. A gente quer ter o controle sobre tudo, sobre todos, e achar que eu faço, eu sou o Todo-Poderoso, eu possuo tudo, tudo é meu, e isso é uma pura ilusão. Isso é uma ignorância que qualifica você para que você não progrida espiritualmente.
não tendo nada a que aspirar ou pelo que se lamentar. Então você não tem nada que está se lamentando, nem está aspirando, ou seja, com ansiedade, porque Deus já sabe tudo que você precisa. Não há dualidade em sua mente, porque tudo que faz, o faz para Deus. Então, tudo que eu faço, tudo que eu como, eu estou sempre repetindo isso, tudo que eu dou, tudo que eu recebo, eu oferto a Deus. Estando nessa plataforma livre de dualidades, frio, calor, felicidade, tristeza, saúde, doença, eu me liberto, mesmo neste mundo material, porque eu sei que tudo passa e tudo sempre passará. Porque tudo pertence ao corpo, tudo pertence à matéria. Verso 4. Só os ignorantes dizem que o serviço devocional Karma Yoga é diferente do estudo analítico do mundo material Sankhya. Aqueles que são de fato eruditos afirmam que quem segue com afinco um destes caminhos consegue os resultados de ambos. Então aqui Krishna fala aqui que as pessoas que não acham que o serviço devocional, que é ação e consciência de Deus, entregar todas as suas ações materiais para Deus, chamado de Karma Yoga, é diferente do estudo analítico do mundo material Sankhya. Por quê? Porque a filosofia Sankhya vai trazer para você o conhecimento acerca de tudo aquilo que é espírito e tudo aquilo que é matéria. E nós não sabemos fazer essa diferenciação porque nós estamos em ignorância. Mas a partir do momento que eu começo a aprender que isso é espírito, aquilo é matéria, isso pertence à parte espiritual, isso pertence à parte material, e que existem leis, por exemplo, lei do espírito precede a matéria, tudo que vem, que vai e reflete no corpo material já vem da parte espiritual. Então existem leis divinas, e essas leis elas são absolutas, porque elas vêm do mundo transcendental e não vêm do mundo material falho, porque as leis aqui da Terra, eu não vou nem entrar em detalhes acerca das leis aqui da matéria, porque é desnecessário. Então, a filosofia Sankhya, ela traz essa diferenciação. Aqueles que são de fato eruditos são aqueles que estudam. Afirmam que quem segue com afinco, quem estuda com afinco, um destes caminhos consegue o resultado de ambos. O objetivo do estudo da análise do mundo material é encontrar a alma da existência. A alma do mundo material é o Senhor Krishna, Vishnu, ou a superalma. Então, Srila Prabhupada, ele nos explica. Nós estamos aqui em conhecimento porque nós temos que chegar à análise de que eu sou uma alma e eu estou aqui nessa existência material, dentro do corpo material. Já o mundo material, que nós usufruímos temporariamente, esse mundo foi criado por Deus, foi criado por Vishnu. Vishnu é o Senhor do mundo material. É um nome de Deus, da filosofia védica, chamada de Vishnu, é o Senhor que controla o mundo material. Então, esse Senhor que controla o mundo material, ele controla nós. Como é que esse Senhor controla nós? Nós quem? Nós almas. Porque ele está instalado no nosso coração, acoplado no nosso coração, como a super-alma, a grande alma na pequena alma, controlando, observando, ele observa tudo, testemunha, ele é a maior testemunha de tudo, não precisa você buscar testemunha em canto nenhum, Deus é a testemunha, Deus é o observador, Deus é o controlador, não nós, Deus permite ou não, contente-se, e ele desfruta dos nossos trabalhos, desde que a gente coloque a ação em consciência dele. Oferte os frutos do seu trabalho a Deus em amor, devoção e gratidão. Então, quando Srila Prabhupada fala aqui, quando a gente encontra a raiz da árvore, a gente vai regar essa árvore. E quem é a raiz dessa árvore? Quem é a própria raiz dessa árvore? Então, o processo é encontrar a raiz da árvore e o outro é regar a raiz. O verdadeiro estudante da filosofia Sankhya, que distingue entre espírito e matéria, encontra a raiz do mundo material, que é o mundo espiritual. Aqui, na Bhagavad Gita, eu não sei propriamente
qual é o capítulo e o verso, perdão, porque o Bhagavad Gita tem 18 capítulos e mais de 700 versos, mas em um dos capítulos, o Senhor Krishna, Deus, a suprema personalidade de Deus na filosofia védica, ele diz que aqui o mundo material é uma figueira de bengala invertida. A figueira de bengala na Índia, eu já tive a oportunidade de vê-la. As raízes são para baixo e os frutos são para cima. Então, por que é invertido? Porque tudo aqui que acontece no mundo material é um reflexo do mundo espiritual. E quando a gente sabe distinguir isso, a gente conhece verdadeiramente a raiz de toda o conhecimento. Conhecimento de distinguir entre espírito e matéria e saber que existem leis que nós não conhecemos porque falta estudo, falta dedicação, falta vontade, falta se dedicar ao estudo da filosofia Sankhya, que é o estudo da filosofia que vai trazer para vocês conhecimento de diferenciar o que é espírito do que é matéria. E dentro desse processo, você vai atingir esse conhecimento perfeito e ocupar-se a serviço de Deus, porque é a melhor plataforma que você pode, como alma, em um corpo se situar. Porque se você achar que você é um corpo e você achar que as coisas materiais, você está simplesmente entrando num beco sem saída. Por quê? Porque não vai ter saída. Por quê? Porque logo tudo vai se acabar e você vai desperdiçar a sua oportunidade de alma neste corpo material para evoluir aqui e agora, neste momento. Então, nesse processo, nós precisamos buscar o estudo do conhecimento acerca da matéria, quem é que controla a matéria, quem é o permissor dessa matéria, quem é que nos dá essa matéria diariamente, quem traz a Lakshmi, que é a prosperidade financeira diariamente. Mas aí você não sabe. E aí você fica perdido, perdidinha. Mas aí se você está aqui escutando a Bhagavad Gita, você está escutando a Ciência Suprema da Alma, com muita humildade aqui, eu fazendo essa leitura e compartilhando, tendo o máximo de cuidado de falar o mais claro possível, aí sim você vai entendendo passo a passo que você não é esse corpo, que você não é as coisas materiais, que tudo que você tem foi dado por Deus. E aí você vai fazer o quê? Agradecer a Deus e oferecer os frutos do seu trabalho para Deus, distinguindo, isso aqui é material, isso aqui foi dado por Deus, isso aqui é espiritual, isso foi herdado através da minha relação com Deus. E aí nesse movimento de entendimento de espírito e matéria, eu me situo como a alma, neste conhecimento, sabendo distinguir este reflexo pervertido do mundo espiritual. Então, o que tem aqui embaixo na Terra, no mundo material, que nós amamos e achamos que é maravilhoso, isso é apenas um reflexo pervertido do mundo espiritual. Imagina que a gente já gosta aqui da Terra, mas aqui não é o nosso lugar. A gente tem que buscar se esforçar como alma para voltar-se para Deus, como diz, voltar ao Supremo. Buscar a consciência perdida de Deus, porque a gente caiu aqui justamente porque a gente esqueceu de Deus e porque a gente se apega e continua se apegando às coisas materiais e dizendo, não, eu não sou apegado, não. Isso aqui é apenas... Aí fica o falso ego inventando um monte de desculpa, quando na realidade você é apegada mesmo. E qual é o problema? O problema é que você está na ilusão. Então, nesse processo, a gente precisa estudar essa filosofia, os propósitos dessa filosofia e buscar que, quando a gente entende essa distinção entre o espírito e a matéria, e a gente entende que a gente não é a matéria, a gente é uma alma, a gente vai deixar de querer ser Deus e vai entregar tudo para Deus em consciência de Deus, ou seja, Karma Yoga. Karma Yoga, verso 5. Aquele que sabe que a posição alcançada por meio do estudo analítico, da análise, também pode ser conseguida através do serviço devocional. E que, portanto, vê o estudo analítico, da análise e o serviço devocional como estando no mesmo nível, vê as coisas como elas são. Por quê? Porque quando a gente serve a Deus, a gente vai sentindo uma bem-aventurança,
a gente vai vendo que a gente está servindo a fonte correta, que é Deus. E aí a gente vai analisando a nossa vida passo a passo e vendo as mudanças que ocorreram na minha parte espiritual, na minha mente. Minha mente hoje é uma mente mais calma, mais tranquila. No meu coração, os meus sentimentos são sentimentos mais conclusivos e não estou perdido com relação àquilo que eu sinto, porque eu quero gostar disso, daquilo, aquilo outro, e eu esqueço de gostar da parte principal, ou amar mesmo a Deus e se devocionar a Deus. Então, a gente vai fazendo uma comparação. E nesse processo, a gente vai servindo a Deus e a gente só pode conhecer Deus e se aproximar de Deus, de Krishna, de Buda, Alá, Jeová, Krishna, Oxalá, se a gente servir a Deus e tiver essa consciência que eu sou uma serva de Deus e não eu estou aqui para brincar de viver. Então, no significado diz, Sua Divina Graça Srila Prabhupada diz, o verdadeiro propósito da investigação filosófica é encontrar a meta última da vida. E qual é a meta última da vida? Você sabe qual é a meta da sua vida principal? Como esta é a autorrealização, não há diferença entre as conclusões alcançadas pelos dois processos. Então, a gente acha que a meta da vida aqui é guardar milhões, bilhões, trilhões e quatrilhões de dólares, de dinheiro, de reais, de euros. Que a meta da vida é a gente possuir tudo do bom e do melhor, do mais caro se possível. Que a meta da vida é acumular bens. Que a meta da vida é se arrumar com roupas de grife, perfumes caros importados. Que a meta da vida é viver desfrutando de viagens. Não que isso seja errado, desde que você coloque Deus como centro dessas suas atividades. Aí está, ok. Então, nesse propósito, o propósito é a autorrealização em Deus e não na matéria. E na investigação dessa filosofia entre espírito e matéria, chega-se à conclusão de que a entidade viva não é parte integrante do mundo material, mas da suprema totalidade espiritual. Então, eu não pertenço à matéria, eu pertenço a Deus. Isso é filosofia, chamada Sankhya. Filosofia Sankhya que vai trazer essa definição do que é eu não sou a matéria, eu sou uma alma. E eu devo servir a Deus. Eu sou a matéria, eu estou apegado à matéria, eu vou servir a matéria. Então, existe essa dualidade. E dessas duas dualidades, qual é a melhor para você praticar? Claro e óbvio que é servir a Deus. Então, nesse processo, a alma espiritual nada tem a ver com o mundo material. Suas ações devem ter alguma relação com Deus, com o Supremo. Quando agimos em consciência de Krishna, de Deus, ela está em sua verdadeira posição constitucional. Então, a partir do momento que eu sirvo a Deus, eu estou exercendo minha posição constitucional. Então, é necessário desapegar-se da matéria e unir-se a Deus em processo devocional. Deve haver o apego ao trabalho em consciência de Cristo. O único apego que você deve ter ao trabalho é você se apegar a servir a Deus o tempo todo. Se lembrar de Deus 24 horas e nunca esquecer de Deus. Já diz o nosso mestre Srila Prabhupada. Então, a gente faz isso aqui no mundo material? Claro que não. Poucos fazem. Jesus já diz, muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, que você entre na fila dos escolhidos para que você entenda que você precisa buscar e se envolver com esta filosofia de diferenciação do que é espírito, do que é matéria, e se envolver no processo de desapego para que você possa servir melhor a parte transcendental espiritual, que é Deus. Desapego da matéria e apego a Krishna são indistinguíveis. Indistinguíveis, não existe definição. Você está apegado a Deus e à matéria, não pode. Aí eu vou terminar aqui o vídeo de hoje dizendo que Jesus diz na Bíblia, não se pode servir a dois senhores. Ou se ama um, ou se odeia o outro. Ou se odeia um e ama o outro. Então, não... Ele fala, desapego da matéria e apego a Krishna são indistinguíveis. Ou seja, quando você
tem apego à matéria e você quer ter apego a Deus, esse processo não vai dar certo na sua vida. Mas quando você começa a desapegar da matéria e você começa a se apegar a Deus, começa a entregar a sua vida em oferenda a Deus, começa a ter consciência de Deus, você começa a entender que você é uma alma e não um corpo e que você precisa estudar para saber mais sobre isso. Quem pode fazer isto, ver isto, estudar isto, ver as coisas como elas são. Sem erro. Sem erro. Então, este é um convite para se estudar, para se entender e sair dessa ignorância e desse de segunda a sexta apegado no trabalho, com a cabeça no trabalho, sem pensar em Deus, sem oferecer nada para Deus. Gente, onde é que nós vamos parar? Eu vou encerrar com essa reflexão. Onde é que nós vamos parar sem consciência de Deus? Gratidão, mais um dia de Bhagavad Gita.